eu só compartilhar aqui. Vou silenciar vocês. Professora? Oi, Thalia. A senhora falou alguma coisa sobre a nota? Não ouvi. Se ainda sai hoje? Tá lá no grupo, Chuchu, até sexta-feira. Tá ok, obrigada. Nada. Se eu estiver falando muito rápido, é só vocês sinalizarem, tá? Volto quantas vezes for necessário, sem problema nenhum. Bom, a gente começa, né, falando um pouquinho, né, da introdução, né, que a gente fala sobre o Estatuto do Idoso, tá? A aprovação do Estatuto do Idoso apresenta como uma conquista da sociedade, né, que são... Gente, esse negócio não abaixa por nada, olha para isso. O negócio não abaixa, gente, que coisa. Meu avatarzinho. Deixa eu mudar o lado. Olha para isso. Tá bonito, professora. Esquenta não. Pronto. Melhorou um pouquinho, né? Um cadinho. Então, vamos lá. A aprovação do Estatuto do Idoso apresenta a conquista, né, da sociedade, né, que são os direitos que eles acabaram conquistando, como aposentadoria, né, direito de ter um lugar, né, dentro do ônibus, na van. Então, isso acaba sendo um direito do idoso. Quando eles fazem um planejamento, né, do idoso, a gente acaba tendo como uma ação que muitas das vezes as praças, ela tem aqueles aparelhos de atividade, pena, né, que são bem de ferro mesmo, não tem uma estrutura cobrindo ali, então não adianta que o idoso não vai para ali vai fazer aquela atividade, porque ele vai se queimar, né, naqueles ferros ali, pena que não foi tão bem planejado, mas enfim, a intenção foi boa, tá? Preciso dizer sobre isso, né? Naquele solzão ali bem quente, né? Pode levar uma hipertensão, né? Esse idoso vai levar alguma complicação. A lei consolida os direitos garantidos da Constituição Federal, a Declaração dos Direitos Humanos, Política Nacional do Idoso e o Plano Internacional para o Envelhecimento. Consta no Estatuto do Idoso, né, 118, que são os artigos destinados a regularizar os direitos assegurados às pessoas acima de 60 anos, né, onde eles têm o direito de um acompanhamento também dentro da unidade hospitalar, porque é um direito do idoso, tá? A organização dos direitos. Disposições preliminares dispõem sobre garantia do direito do idoso e as obrigações dos familiares, da sociedade e no poder público. Muitas das vezes é muito mais cômodo, né, os familiares colocar esse idoso aonde? Em um asilo e ali só pagar sem dar essa assistência, né? Então é primordial que esse idoso, a partir do momento em que ele é retirado, né, que chega o seu tempo de trabalho, quando ele tem a sua vida ativa, então é importante permanecer com esse idoso, né, à sociedade, aonde pode ofertar para ele algumas atividades, né, aonde ele pode se sentir que ele também ele é útil ainda, e muitas das vezes tiram ele, colocam no asilo, é onde pode vir aí também a depressão, tá? Direitos fundamentais é aqueles contidos na Constituição Federal, Declaração dos Direitos Humanos, Política Nacional do Idoso e Plano Internacional para o Envelhecimento. Agora é reafirmado, né, no Estatuto do Idoso. Direito do idoso relacionado à saúde, tá? Assegurada a atenção integral, o idoso por intermédio do SUS, garantindo o idoso as suas ações, prevenção, promoção e proteção e recuperação à saúde. O que seria isso? Isso é quando vocês começarem a pegar lá em saúde coletiva, né, ou atendimento básico, é quando a gente fala relacionado ao SUS. Então, ó, muitas das vezes o idoso, né, ele se machucou dentro de uma unidade, né, do seu âmbito de trabalho, ele foi para casa, só que ali ele não consegue mais fazer as suas atividades, entram como prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde. Eu, como profissional, a gente acaba trabalhando dentro do PSF, que são as microáreas demarcadas, e ali eu tento fazer, né, o quê? Devolver esse idoso à sociedade, aonde eu posso estar inserindo ele.
Então, a prevenção, promoção e proteção entra lá na atenção primária, secundária e terciária. Bom, para esse paciente, né, ele não piorar, para esse idoso não piorar, o que eu, profissional, preciso fazer junto com a minha equipe? Então, vamos botar aqui. Ele chegou de uma unidade hospitalar, ele foi internado, voltou para casa. Só que muitas das vezes, né, ele está com uma dificuldade de mudança de decúbito. Quando ele tem essa mudança de decúbito prejudicada, o que pode ocorrer com esse paciente? O que ele pode apresentar? É isso aí mesmo, pode ser um de cada vez, sem respondendo, sem problema nenhum, tá? Podem fazer a fila. Vai lá, tô aguardando. Aula de fundamento. Lesão. Hã? Lesão. Lesão. Meia resposta, meio ponto. Lesão por pressão. Excelente, Juliana. Juliana, quer de mim. É exatamente isso, meia resposta, meio ponto, tá? Então, para esse paciente ele não piorar, eu preciso fazer o quê? A mudança de decúbito, mas lembrando que a mudança de decúbito, ela não sozinha, né, vai surtir esse efeito, são N fatores que vão levar, né, a lesão por pressão, né, má alimentação, hidratação, então isso tudo vai prejudicar. Então, eu entro com uma prevenção, a orientação verbal com os familiares, que ele precisa fazer a mudança de decúbito, que esse paciente também precisa melhorar essa alimentação. Claro que eu vou chegar numa casa onde a gente vai perceber que não tem tantas condições, eu não posso dizer para ele, olha só, você tem que dar uma alimentação rica em fibras, em vitaminas, nananana, né? A gente sabe que não tem condições. Quando a gente entra numa casa de uma pessoa, a gente consegue identificar. Então, a gente vai tentar orientar da melhor forma possível. Então, isso eu vou fazendo como o quê? Como uma prevenção. Então, ele já está debilitado, certo? Vou dar as orientações. E é onde eu vou ter a minha promoção de saúde, né? Aonde eu estabilizei esse paciente. A proteção e a recuperação é quando eu consigo colocar esse paciente de volta à sociedade ou ele acaba voltando para o seu trabalho, tá? Conseguiram entender? Sim, não, talvez. Eliezer? Tranquilo? Sim. Uma forma de tranquilo. Uma forma de atendimento digno à população idosa passa pela estruturação da rede de serviço dos estados e municípios. Lembrando que cada um vai trabalhar de uma forma. Vamos lá. Quantas esferas nós temos? Quais são elas? Quais são as esferas que nós temos, gente, governamentais? Legislativo, executivo e judiciário. Não, vamos lá. Quais são? Estadual, municipal e Federal. federal. Isso são as esferas governamentais. Então, cada estado, cada município, ela vai agir de alguma forma. É por isso que a gente consegue identificar que alguns lugares voltaram a ter aula e outros não. Então, aqui no nosso município, quem vai determinar a volta às aulas é quem? É o nosso prefeito, né? Muitas das vezes, Niterói já voltou, Caxias já voltou e assim sucessivamente. Então, cada esfera, né, é o que determina de acordo com a necessidade, tá? Boa noite, professora. Boa noite, filha. Quem está falando? É Lara. Lara, boa noite. Tá? Josélia, Oi? você estava falando do decreto, né? Sim. Não está falando decreto, não. Eu estou falando das esferas. Tu chegou agora, tu pegou o bonde andando, mas fala. Ah, tá. Tá bom. Fala a sua pergunta, Chuchu. Nada, eu queria saber se já teve alguma coisa, mas aí não falaram nada ainda. Isso aí é com a coordenação e a direção, tá? Então, aos poucos, elas vão estar informando para vocês sobre isso, tá bom? Tá bom. A rede de serviços estados, né, e municípios, da ampliação dos centros de referência de idosos, a capacitação dos cuidados familiares, né, da ESF, né, que são as estratégias de saúde familiar, que ela deixa de ser PSF como programa e passa a ser estratégia, tá? Justamente por conta disso. É onde a gente entra, né? Quais são as minhas estratégias que eu tenho que estar utilizando para eu colocar de volta esse idoso à sociedade, para ele poder não estar se sentindo incapaz. Então, deixa de ser programa,
e passa a ser estratégia, tá? Isso aí vocês vão ver um pouquinho mais a fundo lá em saúde de coletiva ou atendimento básico, a gente fala um pouquinho sobre SUS, tá? Em ampliação do atendimento familiar, foi o que eu acabei de explicar para vocês, relacionado às orientações que nós devemos dar para os familiares, tá? De acordo com cada característica de família, estrutura familiar, é o que a gente vai estar orientando. Profissional e trabalho. O idoso tem o direito ao exercício das atividades profissional, sendo vedada a discriminação em relação à sua idade. Outros aspectos abordados foi a importância para a aposentadoria. Então, o idoso, né, dependendo aí da empresa, ele vai ser, né, aposentado através do seu tempo, né, de trabalho ou até mesmo pela sua idade, mas se ele quiser ou se a empresa aceitar, esse idoso ele permanece aí atuando sem problema nenhum, tá? Só não é descontado mais o INSS, né? Porque aí já chegou o seu tempo ali, né, de contribuição, então ele não recebe mais o tempo que ele está trabalhando. Depois que ele sair da empresa, aí ele consegue receber tudo, tá? Previdência Social é a lei que reconhece a aposentadoria como direito do trabalhador em conformidade com os dispositivos constitucionais. Habitação. O idoso tem o direito à moradia digna no seio da família ou na instituição. A gente sabe que em instituição é onde, né, os familiares acabou levando ali aquele idoso. Então, muitas das vezes, né, ele acaba construindo uma bela casa, né, vamos botar assim na prática, e quando ele chega à sua velhice, opa, não quero ter mais trabalho. Então, a gente não, né? O povo acaba internando aí os seus pais, né, as suas raízes, né, por não ter paciência, tá? Mas lembrando que é um direito dele, né, ter a moradia aí digna, tá? Assistência social ao idoso será prestada conforme a Lei Orgânica da Assistência Social e a Política Nacional de Idoso. Destaca-se neste capítulo a concessão do benefício de prestação continuidade, tá? O idoso com a idade a partir de 65 anos, não sendo mais computada para os fins de cálculos de renda, foi o que eu falei para vocês, a partir do momento em que esse idoso, ele chega ali à sua idade de contribuição e ele permanece trabalhando, mas ele não contribui mais, o seu tempo de contribuir já passou, mas ele continua recebendo o seu trabalho, mas não tem mais desconto. Oi? E quando o idoso tem vários filhos e ele fica morando um tempo na casa de cada filho? Então, mas isso aí eu acho que é de acordo, né, com os familiares, né? Então, assim, é com os seus filhos, eles que determinam. Agora, quando fica naquela guerrinha de empurra-empurra, a gente sabe que o idoso ele não vai ser bem tratado. Mas vamos lá. Eu tenho 4 irmãos, né? Casados. Não, só eu e mais, só eu. Só eu e meu irmão mais novo. Então, assim, tem meu pai e tem a minha mãe. Então, a gente vai decidir, ó, uma semana minha mãe fica aqui em casa e uma semana fica na tua casa. Então, isso acho que é um acordo comum entre eles. Entenderam? Entendi. Ou, né? Fala, Ju. Mas isso aí, eu acho assim, pelo menos no meu ponto de vista, é prejudicial para o idoso. Só quem perde é o idoso. Porque a partir do momento que ele vai para casa de um filho, do outro filho, por mais que esteja assim, bem cuidado, o idoso ele tem aquela coisa de não querer incomodar, de não querer sair da minha casa. Não, é mais coerente os filhos irem para a casa do pai, revezar para cuidar do pai ou da mãe, né? Assim, eu tenho um problema que eu estou passando por isso. Meu pai, assim, tem um problema de saúde, minha mãe também. E, às vezes, eu saio daqui com essa pandemia, eu ia lá todos os dias, via o que estava precisando comprar, o que tinha que fazer na rua, fazia, deixava lá e vinha embora para minha casa. E assim eu fui revezando durante 2 meses, eu e meu esposo. Eu ia, quando ele estava de folga, ele ia. A gente sabe que, muitas das vezes, né, na prática, né, a nossa vida real são coisas completamente diferentes. Aqui em casa eu tenho a possibilidade de deixar o meu pai, né, porque... eles foram casados há 23 anos, né? Hoje eles têm, a gente pode dizer que eles têm 42 anos juntos, né? Porque é a idade do meu irmão, então 42 anos juntos. Mas o que acontece? Os dois eles não saíram da casa e ninguém arrumou ninguém. Mas um ajuda o outro. Só que meu pai ele já teve um AVC isquêmico, transitório, pique hipertensivo, convulsionou dentro do meu carro. Então, assim, apesar dele ter 67 anos, o meu pai é bem lúcido
Só que a minha irmã precisa fazer as coisas dela, meu irmão precisa fazer as coisas dela, mas só que minha mãe trabalha ainda, só que depende para poder fazer as coisas. Então, por eu estar em casa, né, e ter uma pessoa ajudando, talvez se tornaria mais fácil. Mas ele não se sente bem, foi o que a Juliana falou. Ele não se sente à vontade na minha casa, né? Porque ele acha que ele vai incomodar, ele acha que vai atrapalhar. E lá no cantinho dele, por ter separado a casa, então lá é o cantinho dele, é o refúgio dele, é a zona de conforto dele. Então eu não posso forçar o meu pai ele sair da zona de conforto dele, por mais que aqui seja um pouco mais confortável, entende? Para poder prejudicar. Então, ele quer ficar lá. Então, tá, o senhor vai ficar, mas existe algumas regras. Então, a gente acaba revezando relacionado a isso, mas ele vive completamente bem, entendeu? Então, a gente acaba fazendo esse jogo aí de cintura, né? Nós somos 4, na verdade, nós somos 5, só que o outro não está aqui, o outro fica em São Paulo. Então, nós 4, a gente fica revezando, entendeu? Então, isso vai, né, de acordo, né, com os filhos, né, que realmente vão cuidar dos pais. Entendeu? Não carregar eles como um fardo, né? Eu costumo dizer, eu que ajudo muito meu pai e minha mãe, eles acabam sendo os nossos filhos. A gente passa um bom tempo sendo filhos deles, mas quando a gente chega a uma determinada idade, eles que acabam sendo, se a gente for para pensar, a gente acaba chamando a atenção deles o tempo todo, falando, coloca a blusa, né? Tá comendo doce por quê? Né? Não, vigiar idoso é pior do que Verdade. É exatamente A minha isso. minha avó, antes de falecer, eu que tomava conta dela. Levava no médico, buscava. Então, assim, a gente tem uma convivência, né? Posso dizer para vocês que a gente tem uma convivência muito boa, tanto com meu pai quanto com a minha mãe, apesar deles estarem separados, mas convivem na mesma casa, gente. Só que pegou o meu quarto, o quartinho do meu avô, que era o pai da minha mãe que morou lá, juntou e separou, né? Então, tipo assim, meu pai e minha mãe, a casa é grande, 5 filhos, né? Então, separou e ele vive tranquilamente. Então, assim, a gente vive bem. E todo domingo é de lei, todo domingo casa de mames. Claro, né? Quando a gente tem assim, alguns voozinhos, eu não vou passar na casa de mames, eu vou sair, mas tem que avisar, tá? Que ela fala assim que ela precisa preparar o psicológico dela, porque ela está acostumada todo domingo, os 4 filhos dela lá, com as criançadas todas. Tá. Né? É exatamente assim. Preparar o psicológico. É muito engraçado ela falar, vocês precisam preparar o meu psicológico. Assim, nesse nível. Igual minha mãe. Minha mãe reclama da bagunça dos netos, mas quando os netos não vai, essas crianças me abandonou. É exatamente isso. Mas são os amores. Vamos lá. Transporte e gratuidade, né, dos transportes coletivos e urbanos, semi-urbanos. Então, a gente sabe que o idoso ele tem esse direito, mas que muitas das vezes, né, tá aquele banquinho lá amarelinho, né, o outro tá sentado lá, que é um novinho, senta lá, muitas das vezes finge que tá dormindo, e o idoso fica o quê? Fica em pé, né? Se eu acho que se eu fosse idosa, eu vou bater, ó, dá licença, quero sentar, né? Então, a gente sabe que é um direito do idoso ter... Minha mãe falou que quando ela for idosa, se fizerem isso, ela vai bater com a bengala. Tem que bater mesmo. Dá licença, que é meu lugar. Eu acho que eu faria isso também, entendeu? Ela falou que ela só quer fazer 60 anos para poder sentar na cadeira amarela. Tá muito bom. Vamos lá. Já mandei gente sair. Stephanie? Eu mesma. Oxê, mas para alguém sentar, né? Sim, tinha um menino da minha escola sentado. Ele viu o velho entrando e não levantou. Bati na cabeça dele, mandei ele sair fora. Aí ele saiu. Stephanie, idoso. Sim, garota. Tinha acabado de entrar no ônibus, tá? Gente, de compra. Velho, é idoso. Ai, tá. Entendi. Ainda me chama de garota, ó. É mole uma coisa dessa? Idoso. Já levando bronca na primeira aula. Né? Vamos lá. É sempre eu. Ninguém mandou eu dormir. Sinto muito. Vamos lá. Conselhos, né, foram instituídos como órgão de controle democrático para acompanhar o desenvolvimento político voltado para as pessoas idosas. Muito isso, né? Na prática, nunca, né? Ainda mais com essa politicagem toda aí. Crimes previstos pelo Estatuto do Idoso. Então, a gente tem a discriminação da pessoa idosa, impedindo com as dificuldades do acesso às operações bancárias. Então, a gente sabe, né? Eu acho que talvez aquela obra que está tendo naquele Itaú ali, né? Quem é de Pebetá, talvez melhore, porque é deprimente você passar ali em frente e você ver aquela quantidade de idoso naquele sol. Muitas das vezes, tu vai no caixa eletrônico, né? Você passa por ali, eles realmente passam mal.
Então, realmente, a gente precisa, né, prestar mais assistência, né, a esses idosos, né, porque é triste mesmo. 7 horas da manhã já tem gente lá na fila. Então, isso é muito triste, tá? Abandono do idoso em hospitais. Isso aí é muito frequentemente acontece. Então, quando vocês forem atuar aí no hospital público, o que vocês mais irão ver é idoso realmente esquecido na unidade hospitalar. Eles acabam sendo membro do corpo hospitalar, que todo mundo conhece ele. Não pode mandar embora, né? Não tem alta, porque não sabe para onde vai, né? Essas coisas todas. Então, por ele ser idoso, ele fica ali e você acaba fazendo aquele contato com aquele idoso, tá? Até você detectar aí, né? Conseguir encontrar alguém para poder pedir para esse idoso ir para casa. Mas caso ao contrário, ele fica na instituição, tá? Porque não pode dar alta, porque é idoso, né? Já passou os 65 anos. Então, se acontecer alguma coisa, aí os familiares vão em cima. Então, é de responsabilidade da instituição hospitalar, tá? Expor o perigo da integridade à saúde, né? Como física ou psíquica. Então, o idoso submetendo às condições desumanas, né? Ou degradantes, ou privando-se de alimentos, cuidados indispensáveis. Então, a gente sabe quando o idoso, né, ele chega a esses 65 anos, ele acaba virando uma criança, então o sistema imunológico dele acaba ficando deprimido e ele precisa ser se alimentado, né, perfeitamente. Precisa ser se alimentado bem também, tá? Apropriar-se ao desvio dos bens, né, preventos, pensão. Isso é o que a gente mais vê na realidade, né? Ainda mais quando o paciente, né, muitas das vezes, ele não está lúcido, então os familiares, né, os filhos, né, os irmãos, eles acabam aí pegando aí essa pensão, a gente sabe que acontece isso na prática. Negar o acolhimento ou permanência do idoso, abrigando-se em recusa deste, outorga, né, que é a procuração a entidade de atendimento, então por isso que ele permanece dentro de uma unidade hospitalar. Reter o cartão magnético da conta bancária relativa aos benefícios, prevendo aí de pensão do idoso, né? É aqueles que já tem a senha, já passou tudo para o nome dele, então ali ele acaba utilizando, lembrando que é um direito do idoso, por isso que veio aí a prova de vida justamente por conta disso, tá? Induzir as pessoas idosas sem discernimento dos seus atos, outorgar, né, a procuração para os fins de administração dos bens. Então, quando o paciente, muitas das vezes, né, esse idoso, ele não está lúcido, então vai até o banco e ali passa aquela procuração toda para o nome, né, de quem vai ficar responsável. Coagir de qualquer modo o idoso, né, a doar, contratar, atestar ou outorgar, né, a procuração. Lavar ao ato natorial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem as devidas representação legal. A gente tem que tomar muito cuidado. O que acontece muito isso é quando a gente acaba, né, eles acabam recebendo ligações, né, autorizando empréstimo. Muitas das vezes eles acabam dando senha, número do cartão, que às vezes é por telefone mesmo, tá? Bom, a gente tá rápido, tá tranquilo. Isso é só para vocês saberem um pouquinho mais sobre o Estatuto do Idoso, tá? É importante saber isso aqui um pouquinho? Sim, é importante, tá? Mas a gente precisa se aprofundar mais relacionado às doenças, tá bom? Teorias do envelhecimento, tá? Teorias do envelhecimento biológico, preste atenção. Quando eu falo de teorias do envelhecimento, eu tenho aí, né? Biológico, eu tenho a teoria imunitária, genética, erro da síntese proteica, radicais livres, neuroendócrina, mais o desgaste. Fica aí a dica, tá? Quando eu tenho a teoria da imunitária, né, o sistema imunitário tem uma importância no envelhecimento, podendo mesmo ter um papel etiológico. Nesse processo, este sistema é responsável pela formação de anticorpo. Por isso, quando o idoso, vou falar o paciente o tempo todo, tá? Vocês vão pegar que eu estou voltando e falando idoso de novo. Quando chega aí ao idoso, né, a gente sabe que o sistema dele, nosso tempo, ele vai acabar. É só vocês esperarem um pouquinho, eu vou dizer para vocês, vamos voltar, e vocês vão lá, clica no mesmo link, tá bom? Então, esse sistema, né, quando ele acaba chegando aí, né, a
aí, o idoso, ele acaba chegando nessa idade aí mais avançada, seu sistema imunológico acaba ficando aí debilitado. É o que eu falei para vocês, é como se voltasse uma nova criança, aonde precisa entrar aí com as alimentações ricas, né, em vitaminas, fibras, sais, né, minerais, justamente por conta disso, porque o idoso ele acaba ficando propenso aí, né, a adquirir as doenças. Por isso que o Covid, né, quem era os fatores de risco, né, quem era da área de risco? O idoso ele estava incluso nisso, né, por conta de algumas doenças crônicas também. Então, por isso que o sistema imunitário acaba entrando por conta disso, né, por conta da sua imunidade, tá?